Boa noite, tudo certinho? Que Deus abençoe mais uma vez você, sua casa, a sua família, que nós possamos agora abrir nossos corações para a palavra de Deus. Você que está chegando agora, que está conectando agora, né? Através do Facebook, através do YouTube, dê um espaço agora para Deus trabalhar. Eu sei que todos nós passamos por lutas, cada um diferente, às vezes nós não conseguimos mensurar, a gente às vezes acha que a nossa luta é maior que a do vizinho, mas afinal de contas, todos nós temos um tipo de luta que nós precisamos vencer, que nós precisamos olhar para cima, e o segredo para atravessar e para vencer é sempre colocar Deus em nossa frente, é sempre colocar Deus em nossas decisões, é sempre colocar Deus para trabalhar em nosso favor. Então, antes de tomar qualquer iniciativa ou qualquer atitude, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de agora passar a palavra para a pastora Cristiane, que estará ministrando a palavra de Deus com o tema escolhas. Qual tem sido a sua escolha? Amém. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos que estão aqui. Eu gostaria de pedir licença para entrar na tua casa nesta noite. Com todo carinho, eu gostaria de ministrar essa palavra do Senhor. E se você estiver aí disponível a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 1, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Se você não tiver a tua Bíblia, não tem problemas. Eu vou ler para você e você vai poder acompanhar e entender o que essa mensagem fala. Tá bom? Então nós vamos já ler o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, que nos conta a história de Caim matando Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos comigo para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém visse a encontrá-lo ou matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu vou explicar para vocês, todos já sabem da história de Adão e Eva, né? Adão e Eva foi o primeiro casal que o Senhor criou, né, com as suas próprias mãos e colocou ali no jardim do Éden. Nós podemos ver que eles pecaram, foram destituídos da glória de Deus, né, por comerem do fruto ali, da ciência, da sabedoria. E o pecado não foi porque eles quiseram saber ou conhecer mais as coisas. O pecado foi porque o inimigo instigou-los a querer ser igual a Deus.
Entendeu? Então, naquela ânsia de querer ser igual a Deus, de ser conhecedor de tudo, porque nós podemos analisar que a Bíblia nos fala que Adão e Eva, eles não eram sem saber das coisas, eles entendiam porque eles cuidavam dos animais, eles cuidavam das coisas que aconteciam ali no jardim, então não eram pessoas nécias, bobas, não, eles sabiam a realidade da vida, mas eles não tinham a completa noção de tudo, e nisso que o inimigo ofereceu a eles, se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. Então veio aí a ganância de querer sobrepor a Deus, aí foi o pecado, quando o homem quis sobrepor, ser igual a Deus, aí foi o pecado da raça humana, e nós vimos então que eles caíram, pecaram, e o Senhor então ali, com misericórdia os tratou, comunicou a graça a eles, e fez a eles então uma roupa de um cordeiro, o primeiro sacrifício que foi feito ali em remissão dos pecados, porque eles estavam se cobrindo com folhas de figueiras, e as folhas de figueira com o tempo, com o vento, elas iriam cair. Isso nos relata também o que o ser humano tenta muitas vezes fazer, né? Quando peca, se cobrir com coisas que no momento vão se cobrir, mas com o tempo elas vão expor o pecado, mas Deus ele vem então e faz a remissão de um sacrifício, mata ali um cordeiro, nós não sabemos o animal, e tira a pele e coloca sobre o homem para demonstrar, o meu sacrifício é perfeito, o meu sangue é perfeito, as tuas folhas não vão cobrir o teu pecado, mas o que eu fizer por você, o que eu derramar por você, o que eu derramei, já predizendo lá na cruz o que ele faria, isso vai cobrir os seus pecados. Foi isso então o que aquela pele estava simbolizando. E eles saíram do jardim, né? Que imagina viver num lugar lindo e maravilhoso, e por causa do pecado, ser banido a viver, a cultivar a própria terra, a ter que se manter, e foi essa a vida deles. Eles iniciaram uma nova vida então, tentando se manter. E como todo casal, a chegada do primeiro filho é muito esperada, e nós vemos que Adão e Eva, quando recebeu o primeiro filho, chamado Caim, eles se alegraram muito, porque era o primeiro filho. E naquela época ainda vindo o primeiro filho, homem, e significava que a descendência, ela continuaria, né? Então, eles ficaram naquela felicidade, um herdeiro. Então, Caim significava a lança que eles estavam lançando sobre o futuro deles, né? Que seria um filho. E Caim, então, nasceu, cresceu, e ele se tornou um agricultor. Ele cuidava de frutos, de legumes, da agricultura ele cuidava. E veio então Abel, o segundo filho, e Abel, ele já predizendo o futuro dele, né? O nome tem muito significado na vida de uma criança, por isso quando você for pai ou você for mãe, busque em Deus sabedoria para decidir o nome dos seus filhos. E o nome de Abel significava já vapor, algo que passa rápido, e foi assim a vida dele, né? Pela palavra de Deus, como se explica. E Abel cresceu, e ele decidiu então cuidar de ovelhas, ele foi então um pastor de ovelhas. E chegou um dia que era um dia especial, era um dia de culto, de adoração, e nós podemos ver que Adão e Eva, eles ensinaram como Caim e Abel teria que oferecer um sacrifício a Deus. Olha, pela remissão de pecados, você tem que pegar, né, um cordeiro, uma ovelha, ou um boi, uma vaca, um animal puro, um animal sem manchas, e oferecer em sacrifício, porque pelo pecado deve haver derramamento de sangue. E isso Adão e Eva ensinou para Caim e Abel. Mas no dia do sacrifício ali, nós podemos ver que não foi isso que aconteceu, né? Na realidade. E o clímax dos sentimentos vieram à tona no momento de culto, de adoração a Deus. Que coisa esquisita, né? Um momento que era de alegria, um momento que era de sacrifício, de oferecer algo para o Senhor. Aconteceu ali um momento de ira, de raiva. E o que aconteceu? Caim, sabendo do que Deus gostava, ele não se preocupou muito.
ele pegou dos seus frutos, dos seus legumes, dos seus cereais, da sua agricultura, nós podemos ver que Deus também aceitava ofertas de cereais e de legumes, mas para a remissão de pecados era necessário derramamento de sangue. Então ele sabia que oferecendo cereais, que oferecendo verduras e frutas, não iria agradar a Deus, mas ele fez o que estava à mão dele, ele fez o que era cômodo para ele. E ele pegou então, fez aquele altar de frutas, legumes, verduras, cereais e ofereceu a Deus naquele dia. E nós podemos ver que ele ofereceu o que era mais fácil para ele, o que era mais cômodo. Mas Abel, a palavra de Deus nos fala que ele pegou da gordura, ele pegou da melhor carne que ele tinha, ele pegou do melhor animal que ele tinha, cortou as partes como o Senhor orientava a fazer o sacrifício e ofereceu ao Senhor. E naquele momento já, Deus de imediato dá um feedback ali, dá um retorno para os dois. E a palavra de Deus nos fala que a oferta de Abel foi aceita ao Senhor, mas a de Caim não. E aí que veio o problema, né? Caim, olhando para tudo aquilo, ele não aceitou. E nós podemos entender, queridos, que no momento do culto, muitas coisas acontecem para atrapalhar o verdadeiro sacrifício. Nós podemos entender que Deus, desde o início, Ele fez o ser humano para relacionamento. Senão Ele teria deixado Adão sozinho lá no Éden. Senão Ele não teria feito Eva. Nós podemos ver que desde o primeiro momento, o Senhor nosso Deus, Ele ia na viração do dia conversar com Adão e Eva. O que era isso? Relacionamento. Ele ia todos os dias buscar ter intimidade, buscar ter relacionamento. O que Ele estava dizendo? Eu criei o homem para se relacionar entre ele e para se relacionar comigo. E no momento que você se relaciona com Deus, no momento que você o vê todos os dias, que você o sente todos os dias, não tem como mais você continuar sendo a mesma pessoa, porque a presença de Deus transforma a tua história. E é isso que eu quero apresentar para você hoje. Eu quero te apresentar um Deus que Ele quer te visitar todos os dias. Não é somente nesse culto, não é somente neste momento que o Espírito Santo de Deus está querendo entrar na tua vida. É todos os dias. E sabe quem parou com isso naquele momento? Foi o próprio Adão e Eva que pecaram e se distanciaram da presença de Deus. Mas Deus não abre mão da nossa comunhão com Ele. E Ele não deixa isso quieto. Nós podemos ver que Ele estabelece de novo aqui com Caim e Abel um momento de culto de novo. E talvez você está falando assim, mas o que tem a ver esse momento de culto? Eu quero falar neste momento sobre os inimigos do culto. Quais são os inimigos do teu culto a Deus, do teu louvor a Deus? O inimigo, ele é astuto para quebrar o momento do teu culto, da tua adoração. Às vezes o momento do teu culto é o momento que você vai lá, ajoelha no teu quarto durante a semana. É agora o teu momento de culto. E neste momento muitas vezes acontecem muitas coisas para te distrair, para te desfocar, para que você não preste um culto de adoração a Deus. E quais são os inimigos do culto que nós vivemos hoje, no século 21? Nós podemos ver que os inimigos do culto que nós vivemos no século 21, um que eu posso citar é a comparação. Quando nós nos comparamos aos outros e achamos que os outros é melhor do que nós, esse é o primeiro inimigo do nosso culto a Deus. Quando eu estou louvando e o inimigo começa a soltar setas, quando eu estou ministrando, o inimigo começa a soltar setas. Quando eu estou ali assistindo uma live, quando eu estou ali assistindo, sentindo a presença de Deus, o inimigo começa a soltar seta, porque você não pode, porque olha aquele outro, porque olha o que ele faz, ele é melhor que você não tem condições, olha porque ele, porque aquele. Não se compare a ninguém, porque o que Cristo tem na tua vida é individual, ministérios são individuais, milagres são individuais, e é isso que o Senhor tem para você hoje. Você entenda que é individual na tua vida o que Ele tem para você. Outras coisas que são inimigos dos cultos, que são invejas, ciúmes, contendas.
Quantas vezes muitas vezes você que já frequentou uma igreja, você que já frequentou cultos e você hoje não quer saber mais de ir à casa de Deus, você não quer mais saber de frequentar igreja nenhuma, porque você participou de momentos em que o inimigo do culto ali operou, trazendo invejas, contendas, porfias, e por alguma coisa você se magoou, você não quer mais pisar numa igreja evangélica. Olha, o Senhor te fala nesta noite, quando passar tudo isso é o tempo de voltar. Quando as coisas se restabelecerem é um tempo de voltar a casa, porque você foi derrubado pelo inimigo do culto, mas o Senhor quer te restabelecer a comunhão com você novamente, o Senhor quer restabelecer o relacionamento com você novamente, e Ele te chama novamente ao culto. Você está ao culto agora, você já está participando dessa live, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está te chamando para cultuar a Ele nesta noite. Outro inimigo que nós podemos ver dos cultos são as distorções das palavras. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, louvores distorcidos, cuidado com o que você ouve, porque tudo isso é impedimento para o teu sacrifício verdadeiro diante de Deus, diante do culto. Mas o que eu tenho que fazer no momento de um culto? Como eu posso agradar a Deus no momento do culto? Como eu posso agradar a Deus agora, quando eu estou aqui, diante de você? Pastora, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Seja transparente diante dEle. Quando Deus procurava Adão e Eva todos os dias no jardim, Deus não estava procurando alguém invencível. Quando Deus procurava Adão e Eva dentro do jardim, Deus não estava procurando perfeição, Deus estava procurando relacionamento. E quando a gente se expõe, a gente dá o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior também. Mas como assim? Quando eu dou o que eu tenho de pior para Deus, quando eu abro, escancar a janela do meu coração e falo: Deus, o Senhor sabe como eu estou aqui, o Senhor sabe como eu estou assistindo essa live hoje, o Senhor sabe como está minha casa, meu coração, minha família, o Senhor sabe a minha parte financeira como está, mas já que é para ser transparente, já que é para ser o que eu sou, então eu falo para o Senhor agora: eu sou isso que está diante do Senhor. E o Senhor vai pegar essa tua fraqueza, querido, o Senhor vai te acolher no colo dEle, e Ele vai trocar a tua fraqueza pelo poder dEle, porque ninguém tem esse poder de fazer isso, somente Deus pode fazer isso por você. E é nesse momento de culto, onde o Senhor traz a nós essa maravilhosa graça. Mas por que o Senhor não recebeu a oferta de Caim? Caim sabia como agradar o Senhor, como nós já falamos. Caim foi ensinado como Abel. E nós podemos ver que há algo mais aí. Caim poderia, já que ele não tinha, mas Caim era agricultor, como ele ia oferecer um animal a Deus? Caim tinha um irmão, Caim tinha Abel. Ele poderia falar: Abel, eu preciso de um dos teus animais para oferecer a Deus em sacrifício, porque para esse sacrifício, Abel, eu preciso me esforçar, eu preciso degolar um animal, eu preciso oferecer o que Deus quer que eu ofereça. Eu não posso oferecer cereais nem legumes. Deus quer um sacrifício de sangue. Mas Caim não teve essa habilidade de conversar e pedir algo por irmão dele. Nós podemos ver que o câncer já estava dentro da vida de Caim, o câncer da raiva, o câncer de um relacionamento não estruturado, dizendo assim, como câncer, mas ele já estava dentro da vida de Caim. Tudo foi o clímax nessa oferta, mas algo já estava sendo trabalhado pelo inimigo na vida de Caim. E nós podemos entender que Caim ofereceu o que era externo, o que era mais fácil, mas Abel ofereceu o que era mais difícil. Pegar um animal, degolar, matar, espargir o sangue é mais difícil. E que nós podemos entender que Deus requer de nós, muitas vezes na obediência, o que é mais difícil. Fazer as coisas mais fácil, fazer as coisas debaixo do braço, fazer as coisas de uma maneira mais simples. Não quero ter trabalho com isso não. Para quê? Para que eu vou me esforçar, me dedicar para fazer alguma coisa? Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer algo que me custe?
porque Deus, Ele recompensa conforme o teu coração. Ele está vendo o teu coração, a tua obediência. Porque eu tenho que me esforçar em ser cristão fora da igreja? Porque eu tenho que me esforçar em perdoar? Porque eu tenho que me esforçar em ser família, e ter a minha família perto de mim, agradar e juntar todo mundo? Por que eu tenho que me esforçar? Porque aquilo que é sacrifício agrada mais a Deus. O que é mais fácil, querido? Você faz normalmente, já é normal, mas aquilo que é sacrifício entra na obediência com Deus. Então, se você acha que servir a Deus você pode de qualquer maneira, eu faço tudo o que eu quero porque hoje é século 21, é tudo de boa, estamos enganados, porque o Evangelho não muda. E para Deus nós precisamos ser íntegros e retos diante dEle, porque Ele conhece o nosso coração. O problema não era os legumes, o problema não era a oferta da agricultura, o problema era a obediência, o problema era entregar o sacrifício verdadeiro diante do Senhor. E nesta noite eu pergunto para mim, eu pergunto para você: qual sacrifício você tem entregado diante do Senhor? Sabe, isso me incomodou muito, porque nós somos o culto fora da igreja. Você é o culto fora da igreja. Não se engane achando que a igreja é 4 paredes apenas. Não se engane achando que o culto é somente agora. Você é o culto do Senhor aonde você andar. E o que acontece muitas vezes? Nós tratamos Deus como alguma coisa. Nós tratamos Deus como algo. Nós tratamos Deus como algo superficial. E nós queremos ser tratados por Deus como príncipes. Nós queremos a honra, nós queremos a graça, nós queremos a misericórdia. Mas para que possamos ser tratados como príncipes, nós precisamos tratá-lo como rei. Não adianta, se o Senhor não foi rei na tua vida, as coisas podem, fazer de conta que estão acontecendo, mas não acontecer. Sabe, querido, o sacrifício de Caim estava bonito aparentemente, o sacrifício de Caim estava belo aparentemente, mas no interior não estava agradando a Deus. Muitas coisas que você tem visto, muitas vezes você acha que está no estopim, está top, está funcionando, mas muitas coisas Deus te fala nesta noite é aparência. Não se atente para a aparência, não se atente para que os teus olhos veem. Dobre o teu joelho e peça orientação para o Senhor, porque Ele vai te orientar e te mostrar o que há no oculto, porque o que vem de Deus é para Deus. E o versículo 5, o versículo 6 nos fala o que aconteceu depois de tudo isso. No momento que Caim viu que ele não foi aprovado, ele se enfureceu, ficou bravo. E a Bíblia nos fala que o seu semblante descaiu. Ah, queridos, Deus não abre mão do ser humano até no momento mais difícil da vida dele. E a palavra de Deus nos fala no versículo 6, que Deus falou assim para Caim: Caim, por que você está furioso? Deus já sabia porque Caim estava furioso, mas Deus estava chamando Caim à realidade. Acorda, olha o que está acontecendo com você, veja o sentimento que você está deixando brotar no teu coração, criar raízes. Olha, acorda. Caim, por que você se enfureceu? Por que você está furioso? Porque o seu rosto, Caim, mudou. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, Caim. Mas se você não fizer, o pecado está à tua porta. Ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Ah, querido, querida, que palavra linda é essa? Quando Caim se deparou com aquele sentimento, ele tinha 2 escolhas. 2 escolhas nós temos como nos deparamos com o sentimento de raiva, com o sentimento de rejeição. A primeira é parar tudo, analisar onde erramos, voltar à estaca zero e começar de novo. A segunda, que foi a que Caim escolheu, foi se enfurecer contra Deus,
ficar com raiva do seu irmão, deixar inveja no coração dele brotar, porque o seu irmão achou graça diante dos olhos do Senhor. A escolha sempre está na nossa mão. Por quê? Deus se preocupa com o ser humano, Ele nos avisa quando algo está para acontecer de perigoso conosco. Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, que Ele fica como um sininho no nosso coração, na nossa mente. Cuidado, olha o caminho que você está tomando. Cuidado, olha o que você está falando. Cuidado como você está se portando. Cuidado, esse caminho não vai te levar ao bem. E nós vemos que pequenos detalhes fazem totalmente a diferença. Se o início do relacionamento dele, de Caim com Abel, ele já tivesse tomado cuidado com essas feridas que estavam acontecendo perante o percurso da amizade dele com o irmão dele, se ele tivesse chegado em algum momento, tivesse conversado: olha, meu irmão, eu estou triste por isso, por aquilo que aconteceu, meu irmão, eu tenho ficado triste por essa situação. Se ele tivesse procurado resolver a situação da melhor forma, não teria tido o desfecho que ele teve. Por isso, querido e querida, tenha cuidado com os pequenos machucados, tenha cuidado com as pequenas feridas. Você muitas vezes não cura as feridas pequenas, achando que elas vão se curar sozinhas, mas saiba que o bálsamo de Gileade, Jesus, está aqui nesta noite, te vê nesta noite, e Ele fala assim para você: deixe eu curar essas feridas pequenas, antes que elas se transformem em algo grande na tua vida. Não continue com a ira, não continue com o furor, não continue com a falta de perdão, não continue com isso que você está sentindo, porque isso não vai te levar para um caminho bom. O Senhor está te avisando nesta noite: abre os teus olhos, porque o teu semblante está descaído, porque você está tão angustiado, porque as pequenas feridas você tem deixado ficar grandes. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus quer curar essas feridas em nome de Jesus. Dia a dia, não jogue a sujeira embaixo do tapete. Sabe quando uma pessoa varre a casa e tem preguiça de pegar a pazinha ali e pegar e jogar a sujeira na pazinha e levar para o lixo? Eu já vi, gente, pessoas assim. E aí levanta o tapetinho e joga lá embaixo, depois eu pego, depois eu varro. Na nossa vida diária, espiritual com Deus, não faça isso. Se você vê que há uma sujeira, jogue para fora da tua casa. Se você vê que há algo no teu coração, jogue para fora. Não deixe guardado, porque isso não vai te trazer paz e alegria futuramente. E o que aconteceu? Caim poderia ter escutado a voz de Deus. Caim poderia ter falado: Deus, eu não sou suficiente para resolver essa situação dentro de mim. Me ajuda, porque eu estou com raiva, eu estou triste. Me ajuda, eu não quero fazer mal para o meu irmão, me ajuda. Mas Caim se achou autossuficiente, o dono da sua vida, e continuou a deixar a ira aumentar no seu coração. Até que um dia ele falou: Abel, vamos dar uma volta comigo, Abel. E friamente assassinou o seu irmão. E Deus, como não desiste do ser humano, não desiste de você, não desiste de mim, Deus, novamente com a sua boca maravilhosa, com a sua graça: Caim, onde está o teu irmão, Caim? E Caim poderia, nesse momento, mais uma oportunidade que Deus estava dando a ele de se reconciliar, de se arrepender, de buscar relacionamento com Deus novamente. Caim fala assim para Deus: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho que cuidar do meu irmão? Eu não sei onde ele está. E Deus fala: Caim, Caim, o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama justiça perante mim. Ah, queridos, o desfecho que o inimigo quer para todo ser humano é esse: um desfecho de desgraça, um desfecho de destruição, um desfecho que não dá nada certo. E talvez você pergunte aí: então Deus
teria que ter destruído Caim no momento. Deus teria que ter feito justiça com as próprias mãos. Deus deveria ter derrubado Caim no momento ele tivesse morto, por ter feito o assassinato desse jeito. Mas, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se Deus fosse agir com a justiça que Ele é, nenhum de nós estaríamos aqui vivos para falar alguma coisa. Mas a graça de Deus é tão grande, que ela foi em busca de Caim ainda, ela vai em busca de você hoje. Por mesmo que você ache que não tem condições de se assentar, de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus, por tudo que você fez, ou praticou em toda a tua vida, a graça de Deus hoje te busca, a graça de Deus hoje vai atrás de você e fala: eu quero estabelecer novamente um relacionamento com você, porque eu te amo, diz o Senhor. E Caim, então, diante do Senhor, não estava disposto a confessar. Você está disposto a confessar diante de Deus? Todas as suas sujeiras, você está disposto a confessar diante de Deus todas as suas limitações? Caim não estava disposto. E nós vemos que toda escolha tem uma consequência. Não se engane achando que o que você escolhe hoje, no futuro não vai ter uma consequência. Todas têm. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes é bonito aos olhos, é cheiroso ao nariz, é afável ao coração, mas vai te levar para longe de Deus. Então tome cuidado com as tuas escolhas. E o que aconteceu? Nada fica oculto diante de Deus. Querido e querida, nada fica oculto diante de Deus. As tuas maiores dores não ficam ocultas diante de Deus. Os teus maiores pecados não ficam ocultos diante de Deus. As tuas dores, os teus pecados, o Senhor pede para que você entregue a Ele hoje, porque quando Ele perdoa, quando nós confessamos os nossos pecados, nós alcançamos graças e misericórdias diante do Senhor. E a Bíblia nos fala que dos nossos pecados Ele já não se lembrará mais. Então quem te acusa dia a dia, quem fica colocando o dedo na tua cara dia a dia, não é o Senhor, é o inimigo. Ele te prepara o prato, ele faz com que você não domine sobre o seu pecado, para depois te acusar. Mas o Senhor vem em graça, em abundância. E o que ele fez com Caim? O castigo de Caim foi maior do que nós podemos imaginar. Porque talvez para você e para mim a justiça seria ele ser fulminado na hora, não é? Mas o Senhor falou: a partir de hoje você vai sair dessa terra, eu vou colocar sobre você uma marca. Ninguém pode te matar. Por quê? Você não confessou o pecado, Caim. Você não me reconheceu na tua vida. Então o teu maior castigo vai ser viver com a dor de ter matado o teu irmão todos os dias. O maior castigo, o maior fantasma de uma pessoa dizendo sim assim, é a dor de um pecado que ela carrega todos os dias quando ela não confessa diante de Deus. E nós podemos ver que Caim então pegou a sua irmã, que chamava Avã, e foi morar ao leste do Éden, longe da família. Teve que ficar longe da família, cortou relacionamentos, amizades, o carinho, o aconchego do lar, e foi estabelecer uma nova vida longe da família, com a dor da marca, que ninguém há de se falar, ninguém há de se julgar o que é essa marca, porque a palavra de Deus não nos fala o que é. Nós saberemos o dia que nós chegaremos e falaremos com o Senhor, e muitas perguntas nós perguntaremos a Ele, porque não são explicadas na Bíblia. Esse magnífico da palavra de Deus é isso. Muitas coisas nós perguntaremos a Ele para entendermos. Mas a dor de todos os dias carregar, eu matei meu irmão, Caim carregou até o último dia da vida dele. E você pode perguntar: e aí? Ele cresceu, ele multiplicou? Sim, ele cresceu, ele multiplicou, teve filhos. Mas o que se diz sobre a história da genealogia de Caim, que foi uma geração perversa, foi uma geração maldita. Sabe, queridos, eu quero fazer a conclusão dessa mensagem hoje, dizendo que nem você e nem eu precisamos ter esse desfecho.
nós não precisamos terminar como errantes nesta terra. Nós fomos feitos por Deus para termos relacionamentos sadios. A prova é, se você isolar uma pessoa, sabe, em isolamento, por um determinado tempo, aquele filme que a gente vê, aquele náufrago conversando depois de um tempo, até com uma bola ali, nós podemos ver que a necessidade do ser humano é se relacionar, é conversar. Se você isolar uma pessoa, você pode ter certeza que ela vai começar a ficar doente, a imunidade dela vai começar a cair, você pode ter certeza que ela vai entrar em depressão, porque nós não fomos feitos para viver sem relacionamentos. E o que eu entendo aqui? Que o Senhor nos fez para nos relacionarmos com as pessoas e com Ele. Mas muitas vezes o inimigo atrapalha os nossos relacionamentos, até mesmo as situações diárias. Por quê? Relacionamentos envolve troca, envolve você entender o outro, envolve empatia, você se colocar na situação do outro. Talvez hoje a tua esposa não acordou legal, teu marido não acordou legal, teus filhos não acordaram legal, você recebeu uma palavra que te magoou e te machucou, mas a palavra do Senhor nos fala, aqui como Ele falou a Caim, isso você tem que dominar. Domine sobre o seu sentimento, para que você viva em paz em relacionamentos. E qual outro segredo que nós podemos viver em paz em relacionamentos? Nós só podemos viver em paz em relacionamentos quando nós nos relacionamos primeiro com Deus. Querido, se está tudo quebrado na tua casa aí, se está tudo fora do lugar, e você não sabe como se relacionar novamente com ninguém, você não sabe lidar com essa raiva, você não consegue dominar mais nada, hoje é o momento de você se entregar ao autor da vida, ao autor dos relacionamentos, ao autor que te criou e sabe como lidar com você. Então você pode falar hoje: Senhor, o primeiro relacionamento que eu quero estabelecer é com o Senhor. O primeiro relacionamento é com o Senhor. Eu quero todos os dias te buscar, seja na viração do dia, seja o momento que eu tiver, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Ah, querido, eu quero te desafiar a você começar a ter um relacionamento com o Senhor e te mostrar que a partir desse momento que você tiver esse relacionamento, todos os outros relacionamentos na tua vida irão mudar, porque serão consequências de uma vida feliz com o Senhor Jesus. Nós precisamos estabelecer uma estabilidade emocional que nós somente teremos em Cristo. Quantas histórias têm o final de Caim? Quantas famílias destruídas por falta de confessar os pecados, por falta de empatia? Esse é o momento que nós vivemos do Covid-19, em que muitos lares estão isolados, em que muitas pessoas talvez estejam se sentindo depressivas, mas você pode ser a luz aí dentro. Você pode ser aquele que domina sobre os sentimentos. Você pode, através de Cristo, ensinar as pessoas a dominar sobre os sentimentos, porque o pecado não mais terá domínio sobre você, diz o Senhor, quando o Senhor for o centro da sua história. Hoje o Senhor nos apresenta duas propostas, duas escolhas, e a escolha é minha, é tua. Ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por você. E sabe quais são? Ou você cede a tudo que está te acontecendo e entra pelo caminho que o inimigo tem te proposto, ou você se levanta em autoridade que o Senhor está declarando sobre a vida neste momento, na tua vida, e você domina sobre esses sentimentos, sobre essas atitudes, sobre essas situações, porque essa ordem o Senhor te deu. Assim como o Senhor deu a Caim: domine sobre os seus sentimentos, domine sobre essa situação. O Senhor te fala nesta noite: domine sobre essa situação, porque eu estou com você e eu quero te ajudar a resolver essa situação, em nome de Jesus. Para terminar, eu gostaria de contar para você uma ilustração, que o título dela é A Escolha também. Essa ilustração nos fala de um senhor verdureiro
que saiu com o seu carrinho cheio de verduras numa noite anterior, e ele queria levar esse carrinho para vender na cidade, no centro lá, e ele foi com seu filho vender essas verduras. E ele tinha 2 caminhos a escolher, ele tinha o lado esquerdo e ele tinha o lado direito a escolher. E o lado direito era o caminho mais rápido, era o caminho que chegava à cidade. Eles iam chegar 4 horas da manhã na cidade, iam poder expor as verduras, iam ficar mais fresquinhas, né? E o pai então olhou para o seu filho e falou: filho, eu não quero ir por esse caminho que é mais rápido, eu quero pelo lado esquerdo. É um caminho que é um pouco mais difícil, é um pouco mais longo, mas ele vai passar pela casa do teu irmão. Eu já vejo o teu irmão, já o cumprimento, e eu vou por esse caminho que é o mais longo, mas eu quero ver teu irmão, filho, porque nós temos que estabelecer prioridades, filho, família, nós temos que amar, nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. E o seu filho começou a ficar nervoso então, e começou a falar: pai, mas o meu irmão eu já vi há pouco tempo, porque eu tenho que ver ele novamente, pai? A gente tem que chegar cedo na cidade para expor nossos legumes, nossas verduras. E o pai falou: filho, você não sabe o que fala, quando você ficar adulto você vai entender. E ele pegou então o caminho mais difícil, caminho do lado esquerdo, e foi. E quando ele estava com aquela carroça, com as suas verduras, andando naquele caminho, ele avistou outro verdureiro que tinha quebrado a roda de sua carroça. E ele parou para ajudar esse verdureiro. E o filho ficou nervoso e falou: pai, como assim? A gente já está atrasado. Você escolheu o caminho mais longo, tem que passar na casa do irmão, e você ainda, pai, para arrumar a roda da carroça do outro verdureiro, o teu concorrente, pai. Porque a gente não deixa ele para lá? Ele vai vender verdura igual a gente, vai pegar os clientes da gente. E aquele pai, tenho certeza que com a presença do doce Espírito Santo de Deus, falou para o seu filho: filho, você não entende nada da vida ainda, nós temos que ser solidários, nós temos que ajudar quem precisa, filho. E ajudou então aquele verdureiro da outra carroça. O verdureiro agradeceu, ficou muito contente, e eles seguiram o caminho. E aí foram parar na casa do irmão, né? E chegou lá, o pai falou: só estou aqui de passagem, vim te dar um abraço, meu filho querido também. Como você está? E o outro filho falou: entra, pai, vamos tomar um café, vamos jantar. E o filho lá, mais novo, começou a ficar nervoso: pai, já paramos, já pegamos o caminho mais longo, já paramos para ajudar o homem da carroça, agora vai parar para jantar, pai? A gente não vai conseguir chegar lá amanhã cedo. Que viagem mais doida, pai, não tem jeito assim, a gente não vai vender verdura nenhuma, não vai fazer o nosso ganha-pão. E o pai, com aquele carinho, falou: filho, você não sabe o que você está falando, tenha calma, paciência. E aí o pai posou na casa do filho, para desespero do irmão mais novo, né? E no outro dia ele saiu com a carroça, com as verduras. E a hora que estava caminhando para avistar a cidade, o filho começou então a reclamar, porque o sol já estava quente, as verduras já estavam murchas, e não conseguiriam arrecadar nada para a sua subsistência. E começou então a julgar o pai e falar: tá vendo, pai? Você não entende de nada, você não sabe de nada, porque você não pegou o caminho mais rápido. Olha aí o que aconteceu agora. E quando eles avistaram a cidade, não existia mais cidade. Sabe por quê? Porque foi na madrugada que Hiroshima e Nagasaki foram atingidas pelo míssil. E se eles tivessem chegado no tempo que o filho queriam, eles estariam mortos também, não estariam vivos, porque o filho queria chegar antes, estava com pressa. E o pai pôde dizer para o filho: você viu, filho? Tudo são escolhas na vida, não fique nervoso com as situações, porque tudo, quando nós estamos na vontade de Deus, nós sabemos tomar a escolha certa, e tudo coopera para o nosso bem. Eu quero neste momento pedir para que você feche os teus olhos.
Eu gostaria de fazer uma oração para você antes de passar para o louvor novamente. Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono de tudo. E diante do Senhor, Pai, eu coloco essas pessoas que estão me ouvindo, eu coloco esses lares que estão aqui, Senhor Jesus. Eu quero pedir que a Tua graça, assim como alcança nossas vidas todos os dias, que a Tua misericórdia, assim como alcança-nos todos os dias, alcance essa casa agora, alcance essa família agora. Senhor, que o Teu Espírito mova esses corações agora. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, mova esse coração. Se você que nunca professou Jesus Cristo como Teu único, suficiente Salvador, agora é o momento. Mas o que é isso? É só apenas levantar a sua mão assim e falar: Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu peço para que a partir de hoje o Senhor venha morar na minha vida. Eu peço para que a partir de hoje o Senhor venha me ensinar a dominar sobre a minha vida. Eu peço para que a partir de hoje o Senhor venha me ensinar a viver essa nova vida que eu tenho para viver em Ti. Sinta agora o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração. Sinta agora o Espírito Santo de Deus te acalentar e te afagar. E sinta o abraço dele sobre o teu coração, sobre a tua vida. Você não está sozinho. Não importa o que você praticou ou deixou de praticar, você não foi abandonado pelo teu Deus, pelo teu Pai, que diz hoje que te ama, que te quer e que não abre mão de você em nenhum momento. E Ele te diz hoje: entro na tua casa, hoje eu entro na tua história, hoje eu entro na tua família, e você vai poder testemunhar de uma nova vida que você vai viver a partir de hoje. Por isso, se levante agora, espiritualmente falando, se levante agora, e sobre tudo que você está vivendo, em nome de Jesus, domine, porque a escolha é sua. A partir de hoje, você tem Cristo na tua vida, e Ele vai te ajudar a viver uma vida melhor, em nome de Jesus. Com todo carinho agradeço a tua atenção. Uma boa noite a você.